E vindo para cá, o que você acha dessa possibilidade do Ancelotti ser o novo treinador da seleção brasileira? Eu acho que, como história, né, de treinador, como troféus conquistados, como respeito, não tenho o que falar. E eu acredito que, falando em respeito, vai recuperar algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Seja em campo, nas dinâmicas de campo, de jogo, em confronto com a arbitragem, em confronto com os outros treinadores e os outros jogadores, e também para o externo, questão administrativa, questão daquilo que o mundo vê a seleção brasileira. Você ter uma figura como o Ancelotti, com certeza te dá um respaldo maior, te dá um respeito maior. Agora, eu acredito que vai ter uma pressão em cima dele por resultados e vai tirar um pouco, talvez, dos jogadores. Mas nós, enquanto atletas, também temos que falar, peraí, o treinador é top, o treinador sabe o que faz e tudo, mas nós temos que dar um jeito, porque já trocou treinador várias vezes e as coisas não melhoraram. Então, e aí? É verdade. Porto, Real Madrid, City e Juve. E hoje você está no Flamengo. O que te motivou a vir para o Brasil e jogar no Flamengo? Sonho de criança. Sonho de criança porque, como você falou, eu joguei no Porto, que com o Benfica ali, maior clube de Portugal provavelmente. Real Madrid, dispensa comentários. Manchester City, nos últimos 10, 15 anos, um dos clubes mais vencedores do mundo. Juventus, ganhou 9 troféus do Scudetto seguidos, 2 finais de Champions League. Ao sair da Juventus, eu tinha muito pouco para onde ir, em termos de grandeza, em termos de alguma coisa que me emocionasse verdadeiramente. E eu pensei muito, foi muito difícil, porque tem um ego ali, deixar a Europa, a Champions League e toda essa coisa. Mas eu falei, cara, o que me emocionava realmente quando eu falava, onde eu vou jogar? E aí eu falava, não, é o Flamengo, tem como, porque eu sou torcedor desde criança, a minha família ficava maluca e tal. Tive que fazer muito gol, torcia muito. Então eu falei, cara, eu preciso sentir essa emoção, acho que é algo que se eu não voltar agora, eu não vou ter mais a oportunidade de poder voltar num nível onde eu possa ajudar verdadeiramente dentro de campo. Então foi difícil, não foi tipo uma coisa que eu pensei e resolvi na mesma hora, tomou tempo, mas foi a melhor escolha. Ter sido comandado pelo Pep Guardiola, o que você acha? Como é que foi? Ele é foda mesmo? Porra, pra mim o Pep foi um divisor de águas assim da minha carreira. Porque se eu não tivesse encontrado ele, muito dificilmente eu estaria jogando nos clubes que eu joguei até agora e no nível que eu joguei. Porque fisicamente é natural que o atleta vá tendo sempre uma queda de acordo com que a idade vai passando. E aí o Pepe me ensinou a pensar o jogo de uma maneira diferente, onde as pernas trabalhavam um pouco menos e a cabeça muito mais. Ocupação de espaço, jogar em função do adversário, como sair da pressão, como se posicionar, aprender a usar todos os espaços do campo. A gente usa muito pouco os espaços do campo, o campo é muito grande. E aí foi o divisor de águas, cara. É um cara que me ensinou, parecia que eu jogava futebol errado antes de encontrar ele, entendeu? Tu teve essa oportunidade de jogar em 4 grandes equipes da Europa e hoje tu tá no Brasil. Qual é a diferença do futebol europeu para o brasileiro, na tua opinião? Rapidinho, para completar essa pergunta, o europeu é realmente mais evoluído? Cara, eu acho assim, qualidade por qualidade, jogador individual, eu acho que não, tá? Eu achava que sim, mas vindo para cá agora, não. Qualidade, os jogadores aqui provavelmente têm a mesma qualidade. Para mim, um grande diferencial é a capacidade do jogador de se manter concentrado por tanto tempo. Acho que aqui, por exemplo, você vê muitos jogos onde existe muito contra-ataque, um jogo mais aberto muitas vezes, porque os jogadores precisam ainda crescer nessa capacidade de se manter concentrado durante todo o jogo. E isso é um diferencial do futebol europeu e do jogador europeu. A não ser tão evoluído tecnicamente, não eram, né? Agora são. Eles, cara, apostavam tudo na concentração, no foco, né? Em manter o plano ali de jogo e executar. Então aqui no Brasil eu acredito que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, a gente pode evoluir nisso, na capacidade de se manter concentrado e executar o plano de jogo, aquilo que foi pedido durante todo o tempo. E aí cometer menos erros de posicionamento, cometer menos aqueles, o lateral dormiu, a bola foi nas costas, esse tipo de erro que a gente ainda vê. O Felipe Luiz como treinador, você entende que ele é um cara moderno? É um cara moderno. É um jogo híbrido onde ele joga em função do adversário. Onde ele procura entender o que o adversário tem de debilidade, e aí você monta o ataque, você monta as movimentações, você monta onde ocupar o espaço e cria previsibilidade para defender, né? Porque você diz, esse time aqui ataca a profundidade, então você tem uma previsibilidade, você abaixa antes, se defende antes. Esse time aqui tem dificuldade para sair jogando, então você vai fazer uma pressão alta, agressiva para você recuperar logo a bola. Acredito que o Felipe é moderno, vive de futebol, é maluco, já falei com ele, o cara parou num mês e no outro já voltou a treinar, é maluco por futebol, vive futebol. E você acha que essa pressão nele por ele ser treinador do Flamengo já, como primeiro clube, isso é bom para ele? Ele gosta disso? Eu acredito que é bom porque eu tenho percebido que, é pouco tempo ainda de Flamengo, mas tenho percebido que a pressão que existe aqui, tal qual a seleção brasileira, tal qual o Real Madrid, são 3 pressões, eu diria que não são as maiores
Depois disso é tudo abaixo, eu acho, na minha opinião. Então, assim, o Felipe vai ficar cascudo já nisso. Coisa, quer dizer, né? Já começou onde tem que começar, né? Daqui, cara, pressão maior eu acho que não vai existir, entendeu? Verdade. A conexão do torcedor brasileiro com a seleção, ela é muito diferente lá de trás, da minha época, por exemplo. Tu acha que o mundo perdeu o respeito pelo futebol brasileiro? Não. Não acho que o mundo perdeu o respeito pelo futebol brasileiro. Eu tive 13 anos na Europa e sempre que se fala em futebol brasileiro, em seleção brasileira, ainda existe um olhar de muito respeito, um olhar de baixo para cima ainda para a seleção brasileira. Só que existe um olhar de talvez uma curiosidade de falar, cara, mas como assim vocês não estão conseguindo desempenhar? Como assim vocês não ganharam a Copa de 2022? Como assim o Brasil está tendo tanto resultado negativo? Esse questionamento existe, mas existe muito respeito, muito respeito. Você, como capitão da seleção brasileira, tu acredita que falta um pouco mais de maturidade para o time da seleção brasileira? Principalmente nesses jogos que você participou? Acredito. Acredito porque é uma geração muito diferente daquela geração que tinha terminado 2022 e da geração que tinha começado a ser construída também em 2018. Né? Existiam muitas lideranças até 2022 e o pós-Copa de 2022 isso foi se diluindo. Foi se diluindo por vários motivos. Muitos jogadores convocados, nós tivemos acho que mais de 60 jogadores novos que foram usados durante o ciclo. O que é bom, porque dá oportunidade, mas por outro lado também não te faz criar uma casca, não te faz criar um núcleo duro. E poucas lideranças, pouca gente ainda que ainda não tem um estatuto de poder chamar a responsabilidade, mas não por falta de caráter ou de personalidade, porque demanda um tempo realmente, você sabe muito bem o peso que é a camisa da seleção brasileira, a bola é desse tamanho e pesada, então, cara, precisa de uma certa personalidade que ela vai desenvolvida com jogos, com pancada na cabeça, com frustrações e tudo, e essa geração, ela tá maturando, tá tomando pancada e, cara, na dificuldade, vai ter que ser assim, não tem outro caminho. E você se sente hoje em dia ainda em condição de vestir a camisa da seleção brasileira? Sinto completamente. Até porque depois de 2022 pra cá, roeu o osso, foi duro até agora, as eliminatórias foi difícil, eu tomei pancada todo esse tempo. Agora falta um ano pra Copa do Mundo, cara, eu me sinto assim, quero estar disponível, claro que eu preciso trabalhar, demonstrar que no Flamengo não existe, nunca existiu cadeira cativa, e isso é bom porque, cara... Faz você cada vez mais evoluir. Te impulsiona a trabalhar, te impulsiona a estar melhor, porque, cara, cada dia nasce um jogador novo, cada dia surge um novo, um que nem eu conheço, que já tá jogando na Europa e que, cara, tá entregando, tá desempenhando bem. Mas sim, estou disponível, quero participar, quero estar dentro desse recomeço, digamos assim, porque é orgulho jogar pela seleção brasileira, né? Orgulho, eu sinto que eu ainda tenho um papel a desempenhar. Você já foi treinado pelo Pepe Guardiola, Alegre, Zidane. O que você acha dessa possibilidade do Ancelotti te treinar? Vai ser interessante, uma nova experiência? Quando eu fui vendido do Porto para o Real Madrid, o Ancelotti era o treinador do Real Madrid, né? Então foi meio que uma escolha dele e que eu fosse para o Real Madrid. Só que eu assinei em fevereiro e aí no final daquela temporada ele foi mandado embora. E aí eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele e espero poder ter essa oportunidade agora aqui na seleção brasileira. Como eu falei, é um treinador que dispensa comentários, depois é italiano, que é um povo que eu tenho uma proximidade, né? uma simpatia diferente. E espero que eu possa ajudar, assim, porque eu sou fascinado por trabalhar com esse tipo de gente, porque alguma coisa diferente eles têm, porque ganharam tanto, seja como jogador, como treinador. Quer dizer, o Ancelotti estava no Everton, passando dificuldade, daqui a pouco ele estava no Real Madrid, ganhou 2 Champions de novo, La Liga. E o que esse cara tem? Alguma coisa ele tem, né? Alguma coisa ele tem, então eu quero estar perto desse tipo de pessoa. E você acredita que o Brasil tem real condição de ser campeão mundial ano que vem? Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, nós vamos ter um treinador novo agora, administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí, que vai dos jogadores do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, a capacidade de se blindar de crítica, a capacidade de se blindar de expectativa, porque isso arrebenta. Fala, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal, meu irmão. Ganhou. Ganhou, né? Entendeu? Então, o Brasil não está jogando bem? Pô, também eu quero jogar bem, cara, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, cara, se puder, entre não ganhar e jogando um futebol maneiro, ou ganhar e não jogando bem, eu prefiro ganhar.